Oiê, bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo. Esse vídeo é um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar sobre livros, algo que eu nunca falei sobre aqui no canal, só que eu estou querendo já faz um tempinho. Como dá pra ver pelo título, hoje eu vou falar sobre Agatha Christie, que é minha autora favorita do universo, do planeta, dos cosmos, de tudo. Eu amo essa mulher, amo as obras dela. Há anos que eu sou fã dela, fã da literatura dela. E ela é incrível, ela é absolutamente incrível. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre a carreira dela e vou compartilhar com vocês, as minhas obras preferidas dela. Mas antes de começar, não esquece de dar seu like, de se inscrever, de me dar a sua opinião aqui embaixo. Tipo, isso é muito, muito sério pra mim. Me diz o que você achou. E também me mandem sugestões de autores, de livros, porque eu estou aceitando. Eu estou a fim de ler coisas novas, então manda aí. Então, pra começar, vamos falar da vida dela, né? Então, ela nasceu dia 15 de setembro de 1890 em Torquay, na Inglaterra. Ela era a mais nova de 3 irmãos, então tinha 2 e ela. E ela foi homeschooled, ela aprendeu em casa com a mãe dela, e a mãe dela quem mais incentivava, encorajava ela a desenvolver a sua escrita, a desenvolver sua produção textual. Quando ela era criança, a Agatha gostava muito de brincadeiras assim, fantásticas, fantasiosas, sabe? Aquela coisa bem princesa, príncipe, dragão. E ela amava inventar os personagens que ela brincava. Então ela não pegava os personagens de um livro, de um filme, de qualquer coisa. Ela mesma ia inventando. Então ela sempre foi uma criança e uma pessoa muito imaginativa. Aos 16 anos, Agatha foi e se mudou para Paris, que ela foi estudar canto e piano. Ou seja, ela era musicista. Eu não sabia disso. Achei muito interessante, porque são artes diferentes, né? Assim, formas de se expressar bem diferentes. Em 1914, Agatha já estava de volta na Inglaterra e ela casou com o coronel Archibald Christie. E nesse tempo aí que ela estava na Inglaterra, ela serviu como enfermeira na Primeira Guerra Mundial. Eu já sabia disso, mas eu não lembrava, então eu achei muito interessante. E nessa época que ela estava servindo e atuando como enfermeira, a irmã dela, mais velha, né, já que ela era mais nova, desafiou ela a escrever um livro de suspense, um livro de mistério, onde que o leitor só ia conseguir descobrir a identidade do assassino quando o livro acabasse. Tipo, só quando fosse revelado pelo narrador, pelo personagem e tal. E aí foi que nasceu O Caso Misterioso de Styles, que foi publicado em 1920, que foi o primeiro livro dela. E nesse livro é que a gente conhece o famosíssimo e amado Hercule Poirot, o detetive belga que se torna estrela de inúmeras obras dela. Ele é o meu personagem preferido dela. Mas foi só em 1926, com o assassinato de Roger Ackroyd, eu acho que é assim que fala o nome, Ackroyd, e foi só nesse tempo, com esse livro, com essa obra nova, 6 anos depois da primeira, foi que ela conseguiu, assim, realmente chamar a atenção do público, dos leitores e tal. Porque imagina, né? 1920 bolinha, uma mulher escrevendo sobre crime, sobre detetive e tal. Isso poucos anos depois de Sherlock, né? Esqueci o nome do autor, meu Deus. Mas, né, o patamar, assim, tava alto, tava exigente. Então a gente já imagina, né, como foi que o público, assim, realmente começou a responder e tal. Com certeza foram, assim, opiniões muito mistas. Tipo, um lado o pessoal dizendo, meu Deus, como assim? Uma mulher escrevendo sobre isso. E do outro lado, meu Deus, que livro massa, uma mulher escreveu isso e tal, né? A gente sabe como era a sociedade na época. Então, algum tempo depois do lançamento desse livro de Roger Ackroyd, né, em 1926, ela descobriu que o marido dela, Archibald, estava traindo ela. Ele tinha um amante. E com isso, ela surtou. Não tem, assim, outra palavra para descrever. Ela simplesmente surtou. Porque ela desapareceu. Ela sumiu. Não sei por quanto tempo foi. Acho que foram 10 dias, 14 dias. Foi assim, alguma coisa assim. E ela sumiu.
E ela, assim, tinha deixado algumas pistas e tal. Não tinha avisado a ninguém pra onde é que ela ia e tal. Mas ela tinha deixado algumas pistas e tal, que nem é bem característico dos livros dela, né? Quem já leu vai entender um pouco. Mas acharam ela, né, no final desse período de busca e tal. A polícia estava envolvida, tava todo mundo procurando essa mulher. Acharam ela num hotel, ainda na Inglaterra, então ela não saiu do país, sob o nome da amante do Archibald. Ou seja, debochada. Debochada. Em 1930, 2 anos depois do seu divórcio, esqueci de falar que ela se divorciou em 1928, 2 anos depois, ela se casou com o arqueólogo Max Mallowan. E com as viagens dele pelo Oriente, Oriente Médio e tal, aquela região lá, inspirou ela, essas viagens inspiraram ela a escrever alguns dos seus livros que se passam, né, nessa parte do mundo, como, por exemplo, Morte no Nilo, que eu vou falar sobre porque tá na minha listinha de favoritos. Então, seus mais de 80 livros. Gente, essa mulher escreveu demais, tu tá doido, bicho. Publicados, né? A gente não sabe se ela escreveu mais e tocou em algum canto. Eles venderam, minha gente, mais de 1 trilhão de cópias. É muita coisa. É muito livro, 1 trilhão é muita coisa, cara, muita coisa. Então, ela só está abaixo, inclusive, nos livros aqui da HarperCollins, tem uma parte que fala assim, que fala sobre a autora, né, atrás, e ela fala assim: ela é simplesmente a romancista de maior vendagem de títulos da história, apenas atrás da Bíblia e de Shakespeare. Ou seja, a bicha vendeu livro. A bicha escreveu e a bicha vendeu livro. Ela se tornou a maior autora, autor, enfim, maior pessoa que escreveu romances policiais da história, assim, do universo, do planeta, do cosmos. E ela morreu em 12 de janeiro de 1976. Mas o seu reinado de rainha do crime continua até hoje. Então, depois a gente ia aprender um pouquinho mais sobre quem foi Agatha Christie. Vou falar sobre os meus livros favoritos. Vou falar sobre o primeiro livro que eu comprei dela, que infelizmente não está comigo. Ele está emprestado a uma amiga. Estou tentando conseguir ele de volta. Mas ele está emprestado e é um livrinho no formato assim, pocket, assim, ele é desse tamanho, assim. Assim. E é o Misterioso Sr. Queen. Eu não vou lembrar 100% do livro, porque eu não tenho ele aqui. Eu também não estava afim de pesquisar o sinopse. Quero falar do que eu sei, do que eu gosto do livro, né? Mas é um livro de... acho que são 14 historinhas diferentes. Eu não sei se eles são contos, se são crônicas. Não sei, desculpa. Mas são 14 historinhas dentro do livro. O livro não é muito grande, assim, não é muito grosso nem nada. Mas de crimes diferentes que o senhor Satterthwaite, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ou é Satterthwaite ou é Satterwhite, mas eu acho que é Satterthwaite. Ele, assim, sempre tá envolvido nessas histórias. Não como o culpado nem nada, mas ele, assim, conhece as pessoas que estão envolvidas nesses crimes e tal. E aí ele começa a querer solucionar esse crime na cabeça dele. Só que aí sempre chega no impasse. E aí vem esse senhor Queen, que é uma pessoa assim, que apareceu do nada, e ajuda ele a resolver todos esses crimes. Então é um dos meus livros favoritos por isso. Porque, tipo, é uma coletânea de histórias, né? São histórias diferentes. E eu gosto muito da escrita de Agatha Christie, então eu gosto muito desses livros, assim, com histórias menores. E essa resolução e tal, e tipo, quando o Sr. Queen chega, assim, ele abre os olhos da gente pra coisas que aconteceram e realmente, assim, fazem sentido, só que a gente não tinha pensado antes. E a história desse livro é muito engraçada, assim, como eu consegui, né? Eu acho que foi em 2016 ou 2017, não lembro exatamente, mas eu acho que foi por aí. Eu fui numa feira de livros com a minha mãe, de uma escola de inglês aqui da minha cidade, e eu comprei esse livro por R$2. Nunca nem tinha ouvido falar em Agatha Christie, mas na época eu tava me interessando sobre teoria de conspiração, sobre casos criminais, então eu vi, assim, umas coisas meio vibe Sherlock, detetive, eu fiz, vou comprar. Pronto, daí me apaixonei, arriei os 4 pneus e o step por Agatha Christie. O meu segundo favorito não tem ordem, o único que tem ordem é esse primeiro, que realmente é o meu preferido porque eu tenho um apego emocional a ele.
Mas os outros não tem ordem particular, são só os que eu gosto mesmo. Esse daqui, Uma Morte não, né? Morte no Nilo. Então esse livro, eu li ele já faz uns anos. Ele é maiorzinho, ele é um dos maiores livros dela que eu tenho. E ele fala sobre uma jovem herdeira que ela parece conseguir tudo o que quer e tal. E aí, quando o noivo da sua melhor amiga, ela rouba ele, tá larica. Ela rouba ele, ela casa com ele, ela acha que vai ser as mil maravilhas e tal. Não é bem assim que funciona, né? Aí eles vão numa viagem de lua de mel pelo Rio Nilo. E aí, daí você já entende pelo título o que rolou, né? E aí o queridíssimo Hercule Poirot vai lá e soluciona o crime. Esse livro é muito bom e parece, não sei quando, mas parece que vai lançar um filme sobre ele. Que até a Gal Gadot, a Mulher Maravilha, né? Gadot, eu acho que é Gadot. Mas enfim, a Gal, a Mulher Maravilha, a atriz da Mulher Maravilha, é a Lynette, que é a menina, né? Citada. E vai ser muito massa, eu estou muito ansiosa pra esse filme. Então, o outro livro favorito que eu vou trazer hoje é esse daqui, 13 à Mesa. Foi o terceiro livro dela que eu li, que eu tenho ele na versão Pocket. Na verdade, eu acho que eu vendi. Sinceramente, eu não sei onde tá esse livro, eu acho que eu vendi ele. Porque eu ganhei esse num box, né? Então, fiquei com ele e o outro eu vendi. E esse livro é muito massa, ele é bem mais fininho, tá vendo? E ele fala sobre uma atriz que ela é casada com um membro da aristocracia inglesa. Gente, eu tô filando dos livros, tá? Não sei se sim, deixei tão claro assim. Mas ele quer se divorciar dela, o marido dela. E aí ela vai correr pra quem? Hercule Poirot. Pra, né, dar uma mudada nessa história. E aí rola tudo até que o marido dela morre. O marido dela é encontrado morto. E aí vai lá, Hercule Poirot, solucionar esse crime também. Gente, os livros dele, assim, tudo pra mim, tudo pra minha carreira. Eu sou, assim, fã número 1 de Hercule Poirot. É isso. E aí, por último, eu vou falar desse livro aqui, que é um pouco diferente. Eu li ele recentemente. É um romance, não é um romance policial, é um romance normal. Ela, na verdade, a Agatha, ela escreveu esse livro. Na verdade, ela escreveu mais de um desse. Tem alguns outros que, assim, pela LPM, que eu fui ver a editora, assim, tem as capas semelhantes e tal. Por quê? Porque eles foram escritos sobre um pseudônimo, Mary Westmacott. Por quê? Porque nessa época, a Agatha já estava, assim, conhecida como a rainha do crime e tal, e ela queria escrever outros livros. Só que ela não queria que as pessoas lessem porque, ai, foi Agatha Christie que leu, ou que escreveu, então eu vou ler. Não, ela queria que eles lessem porque eles gostavam, que eles se interessavam. Então, ela pegou esse nomezinho, Mary Westmacott, e escreveu esse, mais alguns, mas eu só tenho esse, e li esse recentemente. Eu gostei muito. A minha cabeça, assim, condicionada a ler só o suspense dela, eu ficava, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com uma pessoa, com uma personagem. E não acontecia porque não é um livro de crime, mas é um livro muito bom. É um livro que a personagem principal, ela faz uma viagem e aí ela fica presa num lugar lá, esperando um trem. E ela começa a pensar sobre a vida dela, sobre a família dela, sobre se ela tratava realmente as pessoas com amor, com empatia. E aí, é isso. Eu ia falar sobre o final, mas não vou, porque não posso. Se eu expressar o que eu senti no final, vocês já vão saber, quando vocês começarem a ler, vocês já vão saber o rumo que levou e não vou estragar a experiência pra ninguém. Mas esses são os meus livros favoritos da Agatha Christie. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário com a sua opinião e sua sugestão de autor ou de livros. Por favor, faça esse favor pra mim. Manda pra quem aí for mais fã de Agatha Christie. E eu espero te ver na sexta-feira, que tem vídeo novo também. Tchau!